Bom, então começando nossa aula de hoje, né? Na semana passada nós tínhamos parado, nós tínhamos começado, na verdade. Oi? Pode falar. Alguém falou alguma coisa? Se ninguém falou, eu vou seguir, certo? Então, na semana passada nós tínhamos começado a nossa, na verdade, nós tínhamos começado a falar um pouco sobre grafos, árvores, cadeias, árvores. Na verdade, a gente tinha começado a falar sobre grafos, né? Eu não cheguei a falar sobre árvores. Na verdade, cheguei, né? Falei sobre grafos e árvores. E na semana passada, no caso a retrasada, foi que a gente entrou em grafos. E na semana passada eu disponibilizei para vocês uma lista de exercícios, certo? Que vai ter que estar sendo entregue até o dia da prova, né? Alguns de vocês começaram a resolvê-la, outros não começaram, enfim. Então, na medida do possível, espero que vocês consigam fazer. Então, eu vou fazer aqui um pequeno review aqui, certo? Para que a gente não estique muito. Mas, ao mesmo tempo, vou ver se eu finalizo esse slide, que eu acredito que seja o tempo da aula que a gente tenha até as 8h10, 8h15, 8h20 no máximo, que é o que a gente vai correr aí com esse material, certo? Então, só recapitulando aí, né? Nós tínhamos falado um pouco acerca dos grafos, né? Os grafos, enfim, eles são categorizados, são tipificados, né? E também recapitulando, a gente chegou no conceito de que um grafo ele é uma estrutura formal, certo? Que é utilizado na matemática, que é utilizado na inteligência artificial, que é utilizado nas redes neurais artificiais, nas redes de computadores, entre outras várias áreas que a gente tem aí. E eles servem para vários aspectos, né? Por justamente eles terem uma dimensionalidade, certo? De representação, seja de problemas, sejam de fenômenos, quaisquer tipos de representação que a gente tenha. Então, inicialmente, a gente tinha falado um pouco sobre os grafos quanto à sua classificação, né? O grafo simples, que é aquele gráfico que ele vai ter que ter no mínimo aí dois vértices, que no caso são dois nós, são esses pontinhos que vocês enxergam pretinhos, né? Ele é um gráfico que ele é não direcionado, então foi a primeira característica que eu tenho falado. Ele é um gráfico que não pode ter um ângulo de 90 graus, certo? E ele não tem arestas que são paralelas, ou seja, os arcos, que são essas retas que estão interligadas entre os pontos, eles não se cruzam, certo? Então, um gráfico simples, ele em tese, ele representa modelos ou abstrações de complexidade que também são simples, né? A gente tem falado também sobre o grafo complexo e grafo conexo, né? Então, o grafo complexo, ele já tem aí uma relação entre esses vértices, então, quando eu falo relação, relação de fluxo, relação enfim, de dimensionalidade, de modelagem, da maneira que vocês querem entender. E o gráfico complexo, ele, por si só, certo? Ele tem algumas características que são importantes a gente entender. Então, a primeira delas é que ele também não pode ter um ângulo de 90 graus, que eu também tinha falado, certo? As arestas, no caso, que são os vértices, elas já se cruzam entre si, né? Observem aí que é esse que está situado aqui à direita, certo? Deixa eu só tentar passar o mouse aqui para vocês verem. Ele é esse que está situado aqui à direita, né? E esse grafo complexo, ele também é não orientado, certo? E ele também, como principal característica dele, né? Tem que todos os vértices vão ter que estar interligados entre si. Então aí já dá uma medida de complexidade bem mais presente quando comparado, por exemplo, com um grafo simples. Então, outro tipo de gráfico que também a gente falou é o gráfico conexo, que é esses dois que estão mais à esquerda de vocês aqui, certo? Então, tanto diferente do gráfico complexo quanto do gráfico conexo, né? O gráfico complexo e simples, perdão, o gráfico conexo ele já tem algumas disparidades, como por exemplo, ele pode ter um ângulo de 90 graus, certo? Enfim, por justificativa matemática, por justificativa da matemática computacional, certo? Em termos de entendimento, seguem a regra dos demais gráficos. Eles também não são orientados, observe que ele não tem orientação, certo? E diferente do gráfico complexo, todos os pontos dele, no caso do gráfico conexo, não precisam estar interligados entre si. É uma característica que é natural desse grafo, chamado de grafo conexo, né? E a gente também tinha falado na aula retrasada, né, que os gráficos também podem ser classificados quanto aos seus tipos. Então, você tem um gráfico que ele é entendido como gráfico bipartido. O gráfico bipartido é aquele que o modelo de grafo, você tem um grande gráfico e dentro desse grande gráfico você pode ter gráficos menores, né? Então, eu até falei em sala, não sei se vocês lembram, que a gente imagine um código-fonte qualquer, você tem um começo, meio e fim, né? E que dentro desse código-fonte qualquer você vai ter um alinhamento. Então, imagine-se um if-else, por exemplo, que você vai ter um if e um else, um fluxo de início, fluxo de desenvolvimento, fluxo de parada.
E dentro desse if else você pode ter outro if else que vai ser outro fluxo e vai estar presente dentro de um fluxo maior, né? Então, essa questão de grafo de partido, ela tenta trabalhar mais ou menos nessa visão que eu falei. E o grafo dígrafo é aquele gráfico que ele vai ter uma orientação, certo? De onde se inicia e para onde se vai. No caso, é o grafo, o fluxo que você quer operar, que você quer trabalhar, certo? Para os demais tipos de tratamento de problemas dos quais você queira trabalhar. Uma característica que é importante a gente entender desses grafos é que eles servem para vários aspectos, né? Em tese, para a aplicabilidade mais real que a gente tem para a representação de redes, como eu falei ainda agora, né? No caso, redes de computadores, certo? Ultimamente, a gente tem utilizado muito para a questão de algoritmos mesmo. Então, imagine aí que vocês têm representação de complexidade, representação enfim, de melhoria ou de otimização de algoritmos. Enfim, então, a aplicação de gráficos ela é bem genérica, né? Eu recentemente lecionei até uma pós com o pessoal lá da pós-graduação e a gente também avaliou, no caso, fez uma técnica de avaliação de usabilidade para gráfico, e essa técnica foi, no caso, de usabilidade para a experiência do usuário, né? E que essa técnica também foi baseada em percurso por gráfico. Então, todos vocês, quando usam software, né? Nós, quando usamos softwares, a gente também faz um percurso, faz um caminho, certo? Então, esse percurso, esse caminho, pode ser medido também com a estrutura de gráficos, por que não? A partir do momento que você tem a capacidade de modelar ou de representar problemas que você queiram utilizar, certo? O áudio para vocês está chegando legal, vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá todo mundo calado, ninguém digita mais nada. Tá legal aí para vocês? Tô vendo aqui no chat que sim, né? Então eu vou seguindo aí, beleza? Então eu tinha falado rapidinho também, né, na aula passada, acerca de alguns exemplos de gráficos que a gente teria, né? Então a árvore por si só ela é um exemplo de um grafo, né? Para um montante de formalismo, a árvore ela é um grafo, certo? Para estrutura de dados, aí sim é uma estrutura de programação. Então a gente tem até passado uma atividade para vocês para que vocês pudessem enviar, né? E eu cheguei nesses dois algoritmos que eu acho que são algoritmos importantes, né? Que é a visão justamente de otimização, de custo, de desempenho, entre outras características que a gente também pode trabalhar. Então tem dois caras aí da literatura que eles representam, certo? A transição, vou chamar assim, de todas as abstrações que são formais para modelos de desenvolvimento de software. Então, eu costumo trabalhar, né, nessa disciplina de autômatos, quando vocês estão pagando, que é a primeira disciplina de formalismo, no caso, autômatos, teoria da computação, compiladores, né? Então, a sequência dessas três disciplinas. Eu costumo falar que essa transição formal, né, de entendimento enquanto formalismo matemático para a construção da representação de um problema a partir de um fluxo, e esses dois caras, tanto Jackson quanto Kruskal, foram dois caras que contribuíram de uma maneira muito, muito presente, certo? Então, o Jackson, eu já tinha até falado, que ele foi um cara que trabalhou no impulsionamento aí, para a resolução do melhor caminho, certo? Então, imagine aí que a gente tem uma variedade de caminhos entre resolução de problemas, né? Então, cada um dos autores vai ter uma visão diferente acerca desses processos, né? Então, só comentando, né? Eu gosto de botar esses dois caras porque eu acho que eles são caras que servem de referência para vários aspectos. Então, o Jackson foi um cara, até tentar falar na sala, né? Que ele usa a noção de custo, certo? Então, a noção de custo para o ser humano, em tese, certo? Ela é baseada a partir de um vetor de distância. É o padrão. Eu tinha até posto também na sala, não sei se vocês o nome pizza no Google, né? E lá, quando você bota o nome pizza no Google, vocês podem até fazer esse teste para isso, se vocês estiverem no computador. Ela às vezes não vai aparecer a pizzaria que está mais próxima, vai aparecer a pizzaria que o Google usa a unidade de medida que ele chama de relevante, certo? Por que seria relevante? Porque ele já consideraria não só a distância, ele consideraria a qualidade, ele consideraria, digamos assim, o tempo, ele consideraria palavras que os usuários digitam, no caso são sentimentos, então ele teria um tratamento aí do que seria boa ou ruim, se a gente puder falar assim, certo? E a própria parte de AdWords, né, que enfim, os comerciantes pagam para que aquele valor financeiro ele tenha uma influência nesse retorno, que é o vetor distância, certo? Que o Google utiliza para a entrega para o cliente. Então, a gente tem que ter um cuidado aí, de não imaginar que o vetor distância é a distância só em quilômetros, certo? Mas
é a vetor distância de com o cliente receber aquela informação baseada numa rede de nós. Imaginem que cada site que a gente acessa é uma espécie de nó. E esse nó, que no caso é o site que você consome a partir do Google, você vai ter uma distância desse site para o usuário. Acho que vocês entendem, né? Onde eu quero chegar, né? É tanto que é comprovado que quando a gente bota pesquisa alguma coisa no Google, no máximo você vai até a segunda página. Tem gente que não passa nem da primeira, né? Então, por que a gente tem sites que estão na terceira, quarta, quinta páginas e eles aparecem lá e eles não aparecem na primeira? Tá entendendo? Então, essa distância do site que está na quinta, sexta, sétima página, ela é um nó. No caso, aquele link é um nó para o retorno do usuário, que é aquele campo que ele digita para percorrer, certo? Então, Jax, ele imaginou que, enfim, o autômato, o grafo, né, a representação de distância, a representação de complexidade, ela é importante para que a gente tenha essa visão geral, certo? A partir da distância dos vértices. Espero que vocês tenham mais ou menos entendido no que eu quis citar, certo? Só que tem um porém, né? Jax, ele, só voltando um pouquinho antes de entrar em Kruskal, Jax, ele falou isso na notação de modelo, certo? Não na questão de definição das regras para que você possa ter acesso a intercalar entre os vetores, certo? Então, é um pouquinho diferente de Kruskal, que Kruskal ele criou unidades de medidas, certo? Essas medidas, elas já seguem algum tipo de busca, certo? Que no caso a busca já é a implementação para que você consiga controlar essas distâncias existentes entre os nós. Então, eu até falei para vocês que a primeira corrente teórica da IA, se vocês pegarem qualquer livro de inteligência artificial hoje, vamos supor que algum de vocês aí vai seguir a área de IA, certo? E se vocês pegarem qualquer livro de IA hoje, no método aí de teoria, vamos pegar, por exemplo, Russell 9. Primeira corrente, o primeiro capítulo que vai ter lá vai ser teoria de resolução de problemas e busca. No caso, problemas e busca para resolver problemas. Então, a busca já é uma unidade que o próprio Kruskal ele imaginou, certo? Que você poderia ter vários mecanismos diferentes para justamente solucionar esse problema ou solucionar problemas a partir de um sistema de grafos, a partir de um sistema de pontos, em que esses pontos vão tentar representar esse problema e posteriormente a solução pela qual ele é gerado. Lembrem aí quando vocês pagam estrutura de dados, né? Que vocês estudam várias estruturas de dados. Então, se você pegar o pé da letra, né? Qual o conceito de estrutura de dado? São diferentes maneiras de você representar a leitura e a gravação da informação. Então, todas as estruturas de dados, mediante, né, a sua representação formal, elas são grafos, certo? Então, sejam simples, sejam complexos, sejam conexos, sejam bipartidos, sejam dígrafos. Então, todos pertencem nesse conjunto de representações formais, certo? Cada grafo ele vai ter uma característica que vai ser remetente à sua composição, seja a quantidade de vértices, seja a quantidade de nós, seja as regras que você implementa. A gente vai ver mais para frente, acho que já semana que vem mesmo, na próxima sexta-feira. A gente vai ver que quando você, enfim, cria uma regra para que haja uma transição de um nó para o outro, então essa regra ela vai ser uma regra que vai receber uma entrada, né, que a gente vai ver mais para frente, vai executar uma ação ou vai gerar uma saída que pode ser a própria ação. Então, você vai ter uma rede de nós, uma rede de pontos, que a gente vai chamar mais para frente de estados, e que esse conjunto de regras é a configuração, certo, do fluxo que você vai estabelecer, que é o que hoje a gente chama de algoritmos. Até aqui eu trago até uma representação formal que vocês podem entender como sendo algoritmo. Tá legal o sinal para vocês? Como é que tá a minha voz? Tá chegando aí para todo mundo? E aí? Alguém tem alguma dúvida até agora? Tô falando muito rápido? Não tô? Quantos vocês falaram aqui? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Tô vendo aí que Lília, Lucas, Renata, Renan, Matheus, olha, tem mais gente online aqui hoje do que na sala de aula presencial, né? Vocês já perceberam isso aí? Quem concorda aí, bota um ok aí, uma risada para eu ver que vocês estão assistindo aí. Eu sabia, aí. Vocês gostam da coisa diferente, curiosa, né? Que eu dou aula, é 2, 3, 4 alunos, né? Hoje a sala tá lotada com 10, né? Que bom, né? Vou começar então. Tô achando até melhor do que ir para a Unip. E Renan. Mas é assim mesmo, né? Faz parte do processo, certo? Mas em breve todo mundo vai estar se vendo aí presencialmente, né? Então, seguindo aí mais uma vez, deixa eu achar a aba do slide aqui, que ela tá perdida.
Tu passa uma hora para chegar, tem dia que eu passo uma hora também, cara. É assim mesmo, certo? Tô imaginando aí que vocês podem ter a definição, né, de grafos, né? A literatura ela traz alguns problemas, certo? Esses problemas eu não cobro nem prova. Eu boto mais slide só para citar, certo? Então, o grafo ele tem algumas questões relacionadas à representação que nem sempre a gente consegue entender ou às vezes até atender, certo? Então, vai depender bastante do tipo de situação, do tipo de ação que você quer implementar. Então, um dos problemas mais comuns que a gente tem no grafo é o problema do clique. Esse problema do clique eu vou até ler aqui rapidinho, só para vocês se situarem, né? Ele é um problema que tem como definição apontar que o grafo, certo? É uma forma não orientada para que você represente o conjunto de versos, um subconjunto de versos não conectados. O que é que isso implica dizer? Que por mais que você represente um fluxo da maneira em sua totalidade, como vocês acham que pode ser representado, certo? Mas nem sempre os subgrafos que estão dentro desse grafo principal, eles podem ter efeito uns sobre os outros. Então, pega, por exemplo, aí, essa figura que tem aqui, né? Imagine que vocês criam um algoritmo, vocês criam algum tipo de implementação que, na verdade, o algoritmo ele vai gerar algum problema, certo? O algoritmo ele não vai ser suficiente para resolver um problema, ou vocês podem gerar um loop eterno, ou seja, várias situações em que, apesar do gráfico ele saber representado, certo? Ele pode gerar, enfim, problemas relacionados à lógica, problemas relacionados à decisão, certo? Que são o que a gente chama de algoritmos não conexos, ou a completude de algoritmos. Algoritmos que a gente pensa que resolve o problema, mas não resolve. Algoritmos que entram em loop. Algoritmos que você escreve toda a lógica, a sintaxe correta, mas ele imprime o resultado errado. Então, tem várias situações que eu acredito que vários de vocês já passaram no dia a dia, né? É aí que a gente entra na reta final desse slide aqui, antes da gente entrar na parte de autômatos, na questão dos estados, né, marketing de estados, é importante. Então, imagine aí um grafo, certo? Parecido com esse aqui. Imagine que você tem aí esse grafo aí, e esse gráfico ele representa uma série de relações que vai existir entre vários vértices, que esses vértices são as entradas e as saídas dos nós anteriores. Então, imagine um algoritmo qualquer, certo? Tipo uma function, sei lá, uma function em Java. E na function em Java você vai ter entradas como parâmetros naquela função. Imagine que todos vocês vão construir uma função de cadastro de usuário. Então, os dados de entrada daquela função são os nomes das pessoas, né? E aquela function, ela faz digamos assim, o processamento daquela execução que é salvar no banco, ou armazenar em uma array list, por aí vai, certo? E posteriormente ela vai ter também uma saída. Só que para que você considere ou você configure a entrada, o processamento e a saída, você vai ter aí regras, certo? Que são condições, manipulação, seleção, o que quer que seja, para que esse fluxo ele consiga ser ordenado. Ou até situações em que você vai ter mais de uma saída para um determinado nó, né? Então, nesse gráfico a gente está não orientado, mas o algoritmo comum, né, que a gente cria, ele é orientado, certo? Então, supondo que a entrada seja a função seja aqui, e você vai ter duas condições, o if else. Então, você pode ter uma condição 1, ó, que eu estou passando o mouse aqui, e uma condição 2, certo? Professor, se eu tiver três condições, aí você já vai ter mais um aqui. Então, para cada, digamos assim, fluxo que você orienta para que ele possa seguir para o vértice seguinte, você vai ter uma regra que vai ter que estar implementada aqui, e essa regra ela vai ter que gerar a saída a partir do reconhecimento daquela entrada, a partir da seleção daquela entrada. Só que para que a gente consiga construir essas, né, matematicamente se torna inviável. É aí que entra uma área da linguagem formais e autônomas, que a gente vai construir, certo? As regras a partir de quê? De caracteres, de palavras e de frases iguais às linguagens de programação. Então, observem aí que as linguagens de programação, certo? Você tem palavras reservadas. Se você digitar um if numa ideia qualquer, certo? Aquela ideia ela não vai entender como sendo um if, como sendo um se de um texto. Ela vai entender como sendo uma regra de seleção ou de comparação para uma determinada entrada que o usuário vai fazer, para uma determinada comparação que o usuário vai fazer, certo? Então, a partir do momento que a gente trabalha com um conjunto de relações lógicas, matemáticas, e que a partir do momento que você define um fluxo de controle de entrada, processamento e saída de dados entre os vértices de um grafo, certo? Essas regras vão ser baseadas a partir de alfabetos de palavras e de cadeias de string, que no caso são de cadeias de dados. Então, pode observar que cada linha de código que você bota
ele vai ter que passar pela leitura da frase da linha de programação daquela linguagem que você cria. Então, dada uma determinada entrada, aquela entrada ela vai passar pelo crivo da regra, que no caso é a instrução que você implementou, certo? Então, mais uma vez fazendo essa transição, né, de conceitos. A gente começou lá da matemática, dos conjuntos, a teoria de conjuntos, a gente passou agora para os grafos, que são representações formais gráficas, né? E agora a gente vai pegar o grafo e, mesmo ele sendo formado por vértices, né, que são os pontos e os arcos que interligam entre si, eles vão ter que ter uma riqueza de lógica, eles vão ter que ter um conjunto de situações em que a movimentação das entradas e das saídas elas vão ter que percorrer dentro dos vértices. Então é aí a partir do momento que a gente começa, de fato, a trabalhar com um nome chamado formalismo, que é você pegar o grafo e, a partir daquele grafo, você torná-lo intuitivo, certo? Para que ele, de fato, resolva problemas baseados em etapas que são interativas ou lineares. No caso, elas vão ser sequenciais, né? Aí vocês podem estar se perguntando aí, como é que esse processo é feito, né? Como é que esse formalismo é composto, como é que essas regras elas vão ser compostas mais para frente. Então, todo esse conjunto de regras, elas são definidas a partir das cadeias. Cadeias, quando eu falo, são cadeias de dados, né? Porque a partir desse momento você vai ter que trabalhar, certo? Classificar e regular todas as possíveis entradas que você queira fazer. Porque essas entradas, elas podem ser entradas, quando eu falo, os caracteres, né? Elas tanto podem ser tratadas como entradas, como elas também podem fazer parte das regras. E como também podem fazer parte da saída para o próximo nó, que no caso é o seu próximo vértice. Então, como eu falei, imagina a situação que você tem um I e um F como sendo entradas, o I e o F separadamente. Só que o I e o F, se ele for if, para que ele possa entrar para a próxima regra, certo? Ele já vai ser lido por uma regra, que no caso é o compilador, e o compilador vai entender que ele é uma palavra reservada, que ele não é uma string qualquer de entrada, certo? Aí Renan está perguntando aqui, no caso essas regras formam um token. Exatamente, Renan. Exatamente. Acho que então você está fazendo assim, tu paga compiladores, né, Renan? Também? Não me engano, né? Então, pronto, exatamente. Caso, acho que você pegou o raciocínio do que eu falei agora, né? Então, o token ele já vai ser uma regra, que já é um processo da primeira etapa de reconhecimento e processamento, que é a análise léxica. Lembra que vocês fizeram a prática, né? E vocês viram lá na teoria que tem a análise léxica. A análise léxica ela é a primeira, digamos assim, primeira etapa de reconhecimento, de leitura, dado a entrada que você tem. Só que para que esse if ele se torne token, você vai ter que guardar lá na tabela de símbolos, que eu acho que você também lembra, né? E vocês pagam lá no PC de compiladores, certo? Renan ele paga compiladores no P6 e paga LFA no P4, certo? Então, as análises que a gente aprende em compiladores, elas fazem parte dessas regras que vão ser formalizadas a partir dos grafos, beleza? Então, seguindo aí, então imagine a seguinte situação que vocês têm aqui, né? Imagine esse retângulozinho aí, e que você tem 7 nomes diferentes aí, ó. Você tem Maria com M maiúsculo, você tem Maria todo minúsculo, Maria em todo em caixa alta, Maria só com A, com R, com I, e no último ele totalmente diferente, né? Então, se todas as palavras são iguais, elas não são. Por quê? Porque, por mais que a palavra ela tenha um significado para o ser humano comum, certo? Mas para o computador não, porque cada string, no caso cada caractere, ele vai ser lido independentemente do outro. A partir do momento que você constrói a cadeia ou a seleção de cadeias, que no caso você concatena essas strings, aí sim, aí o processamento ele vai ter que ser feito mediante a regra ou mediante a ordenação que você criou. Aí só para te tirar a tua dúvida mais uma vez, Renan, vê aí que eu estou passando aqui o mouse, não sei se vocês conseguem visualizar o mouse, que eu estou mexendo ele aqui. Mas aí você já vai ter a ordenação léxica, que ainda não é análise, tu tá entendendo? Acho que vocês, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de saber como é que funciona a impressão da impressora, né? A impressora, ela trabalha com estrutura de fila. Toda impressora, ela tem no seu firmware, né, no software que está embarcado pelo fabricante, uma estrutura de dados baseada em fila. Então, a impressora, ela não imprime de cima para baixo. Ela imprime que um caractere após o outro, certo? Aí, de cima para baixo, quando você chegar no último caractere daquela linha que você está naquela determinada página. Aí ele pula para a linha seguinte e continua esse processo. Então, esse processo de ordenação aqui léxica, no caso, por exemplo, para uma regra de impressora, ele trabalha a partir de fila, já não trabalha a partir de árvore, né? Mas se você pegar um texto que um ser humano ele vai ler, que um software vai imprimir, já não é a partir de uma fila, já é a partir de um sistema de árvore, porque você vai formando
a partir de regras. Você tem um artigo, você tem um sujeito, você tem uma palavra, ou no caso um verbo, você tem um predicado. Então esse processo ele vai se subsequente. Uma questão de prova que é certíssima, vocês podem até anotar, certo? Que é a seguinte: os caracteres eles são independentes, então eles não dependem uns dos outros. Mas a partir do momento que você começa a criar relações entre esses caracteres, então você vai classificá-los quanto à sua natureza. Então, quanto à natureza, os caracteres eles podem ser divididos em três tipos, certo? O primeiro tipo é o caractere normal, que representa apenas um único símbolo representativo, um único caractere, certo? A, B, C, 8, enfim, asterisco, underline, cifrão, qualquer coisa. Um caractere, quando ele tem um significado, certo? Aí sim, ele é considerado como caractere. Quando esse caractere ele representa um ou mais símbolos representativos, no caso, você pega aí a notação hexadecimal, né? E você tem de 0 a 9, mas você tem o A, certo? B, C, D, E até o F, por exemplo, né? Então, aquele F, quando ele representa mais de uma informação ao mesmo tempo, ele já vai ser um subcaractere, que não é token. Token é outra coisa, certo? Aí você vai ter um terceiro que vai ser o metacaractere, que aquele metacaractere, ele vai representar ou um conjunto de caracteres, ou ele vai representar uma ação que você vai criar. Eu até boto aqui como exemplos o read e o write, né? Que são duas situações em que o metacaractere ele vai possibilitar que você seja ou que você possa acessar. Aqui tem alguns exemplos da aplicação de alguns caracteres quanto à sua natureza, né? Que a gente denomina, principalmente nas linguagens de programação, como caracteres especiais, né? Quando você utiliza o caractere para a implementação de uma regra. Observe aí, por exemplo, para esses três caracteres que eu defini como exemplo. No caso, o ponto, certo? Para esse exemplo, para essa regra que eu criei aqui no slide. Este operador corresponde a qualquer caractere menos uma nova linha. Então, observe aí, quando eu botei ponto, o que vi antes do ponto pode ser qualquer coisa, mas o que está após o ponto vai ter que seguir essa regra aí. O que é que implica dizer? Que eu vou ter qualquer, no caso aqui no mouse, né? Qualquer string A, qualquer string A, qualquer string O. Aí, quais seriam as palavras que poderiam ser entradas que essa regra aceitaria? Você poderia botar, por exemplo, cavalo, macaco, né? Quem pode mais dizer mais palavras aí, além de cavalo e macaco? E encaixaria o que a regra ela aceitaria como sendo uma entrada. Quem puder digitar aí no chat, agradeceria, certo? Ou tá todo mundo dormindo aí? Vamos ver o que foi que se digitaram aqui, né? Calma, 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 que eu tô abrindo a janela. Cachorro não encaixa, né, bicho? Porque cachorro não encaixa, né? Cachorro não encaixa, não, tem que ter dois As. Cavaco, certo? Tabaco, tabaco também, né? Trabalho. Será que trabalho daria certo? Daria. No caso, você teria o TR, né? Como strings, certo? A cadeia de strings. O B, joia também. E o LH também daria certo. Então, trabalho também seriam aceitas, né? Observe nesse segundo exemplo aí que eu já falo do começo da string, né? Então, a regra que eu criei é a seguinte: sempre que tiver um circunflexo, ele vai delimitar o começo da string. Então, vai ter o começo da string e o que vier após vai ter que ter MA obrigatoriamente e três caracteres. Aí, Matheus está perguntando: tem alguma relação com regex? Totalmente, certo? Isso aí é regex, na verdade. A gente pode até tirar uma aula para que nós possamos falar um pouco sobre regex, né? E outro exemplo seria esse fim da string, que a gente teria aí com o cifrão, né? Então, você pode ter aí dois ou três strings, MA, né? E o cifrão vai delimitar o final da string. Então, observe aqui o calma, ó, ela tem três strings e o MA fecha, né? E o cama aqui, ele termina com MA, mas ao invés de ter três strings, ele tem duas strings, né? Para explicar a primeira novamente, voltando aqui no caso para o ponto, né? Você teria aí, certo? Você teria aqui, Renan, é o seguinte, ó. Dado que eu vou ter que ter o ponto como sendo uma regra que, onde tiver esse ponto, podem ser herdados strings, ou seja, pode ser substituído por uma string, o x string, certo? E o que vir após o ponto aqui, o que tiver entre os pontos, vai ter que ser fixo. Ou seja, a regra é essa daí. A regra é o quê? Ela formar palavras, certo? Que tenham obrigatoriamente string ou cadeia de strings concatenado com A,
concatenado com string ou cadeia de strings, concatenado com A novamente, né? E string ou cadeia de string concatenado com O. Então, quais seriam as palavras que a gente poderia dizer, certo? Que a regra aceitaria, reconhecia. Aí seriam essas palavras que seus colegas digitaram aí, né? Para que justamente você teria um conjunto de entradas, que seria um conjunto de palavras, que seriam aceitos por essa regra, certo? Ah, mas e se aceitar, o que acontece? Aí vai depender do teu output. Ah, se aceitar, isso, exato, exato. Se aceitar, ele vai para o próximo vértice. Se aceitar, ele pode voltar para o vértice que ele estava. Ah, se aceitar, ele volta para o vértice anterior. Então, é meio que uma reação em função da condição de aceitação ou de rejeição, certo? A rejeição, nesse caso, ela também não é ruim. Outros exemplos de operadores, além dos operadores especiais, são os operadores básicos, né? Então, esses exemplos aqui é muito comum da gente ver em algumas linguagens de programação, em algumas notações funcionais, matemáticas, né? Como, por exemplo, a união e a estrela, né? Que a união, no caso dessa barrinha aí, de uma maneira geral, ela representa como se fosse a opção de ou, né? Observe que algumas linguagens como C, acho que o próprio Java também, né? Elas usam barra barra para você representar o ou, não só uma barra, né? Porque a barra em pé, no caso em Java, ela já vai ser um string, mas quando você bota duas barras, aí já se entende, certo? Que vai ser a união entre entradas, seja um caractere, seja uma regra, seja um número, seja um valor, certo? Nesse caso aqui, se a gente pudesse criar aqui as entradas para a formatação dessa regra, né? Você teria que pôr aqui um animal que seria de quatro patas da raça canina, um exemplo. Aí poderia ser cachorro, cachorro, cão, cachorro, dog ou purr, né? E a estrela seria aí, no caso, para você repetir, né, nessa regra aqui que a gente criou, um ou mais caracteres mediante a última posição para a qual ela está se situando. Então, dado que eu teria string aqui, eu posso repetir um O ou vários Os mediante também a regra que eu estipulo. Gostou aí, né, do exemplo para nossa alegria? É exato. Só que se eu fizesse, por exemplo, né, vamos supor aí que se eu fosse criar essa regra aí para a nossa alegria, certo? Como é que ficaria eu limitar para dois ou três Os aí? Como ficaria, né? Se houvesse, vou até digitar aqui, limitação na regra para apenas a repetição, isso, três Os aí, né? Se você botasse assim, do jeito que você escreveu aqui, ficaria dois ou três. Tu tá entendendo? Tu botaria aí, perfeito, né? Tu botaria aí esse asteriscozinho aí que você botou, certo? Então, o que viria depois aqui, eu estou passando aqui no chat, né? Mas se vocês forem pro chat, vocês vão ver o que Matheus digitou. Você botaria aqui exatamente o asterisco, beleza. Então, o que viria depois seria repetição. Concatenado, que é o que você botou aqui, que é o pontinho, com dois ou três ozinhos, que é o que justamente vem antes. Então, o que você botou tá correto, né? Então, nós temos aí, só para fechar esse slide, no caso, essa folha, nós temos a entrada, certo? Que vai ser lida por uma regra. E quando ela for lida por uma regra, estou digitando, certo? Vai gerar uma saída. A saída pode ser o quê? Ser um string, ou cadeia de strings, ou ação. Dependendo da implementação que você crie para orientar essa questão do fluxo, certo? Então, os alfabetos são componentes mais complexos, né, do que a gente imagina. Para o tratamento dele, para a condição de avaliação dele, enfim, para várias outras situações que a gente pode ter, eles estão dispostos, né? Então, por exemplo, se você pegar numa visão aí léxica, né? Eu estou passando o mouse aqui, ó. Léxica é que você vai comparar as palavras, porque elas são as cadeias de caracteres, né? Café é diferente totalmente de EFAC, né? Aí, mais aqui abaixo é uma visão mais sintática, né? A arara é azul, é diferente de azul é arara. Por quê? Porque apesar das palavras serem iguais, mas elas estão com uma lógica de organização diferente. Então, a sintaxe dela é diferente, né? E aqui abaixo, numa ordem semântica. Quando o café está amargo, amargo é café está. Por mais que a gente seja ser humano, a gente vai entender porque a gente cria uma associação, certo? Com a memória, com o aprendizado, com o conhecimento. Todo mundo aqui consegue deduzir. Mas o computador não consegue. Então, observe aqui três exemplos. Quando você tem ordenação léxica, ordenação sintática, ordenação
semântica. Por isso que é importante a gente ter essa noção de ordenação, né? Então, vejo que não é tão simples configurar a regra, certo? Para a formalização dos dados. E é desta forma que na aula que vem, certo? Que a gente vai começar a trabalhar, nós vamos entrar na de autômatos, que é justamente você pegar um grafo, que é isso que a gente estudou, pegar os strings, as cadeias de string, e começarmos a criar regras para que justamente a gente crie essa mobilidade existente entre os grafos. Beleza? Acho que ficou claro aí, né? Essa aula de vocês, esses slides que a gente trabalhou aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Não acredito que ninguém quer falar nada. Fale pelo menos alguma coisa aí. Eu vou até liberar minha câmera aqui, certo? Para vocês verem o professor. Todo mundo está conseguindo me ver? Acho que não, né? E aí, todo mundo está vendo agora? Professor? Agora eu quero saber porque tem 11 alunos online aqui e porque quando eu dou aula só vão 2 ou 3. Expliquem aí. Quem puder me dar uma resposta convincente. Porque na sexta, poder na internet. Porque tu dá aula na sexta, comodidade. Tava viajando. Oh, meu Deus. Só um pouco chorão, né? Era isso aí, certo? Encerra aqui a aula. E espero que vocês tenham gostado dessa experiência, certo? Experiência diferente. Ao longo da semana vão chegando mensagens para vocês aí pelo Blackboard, certo? Na segunda-feira vai estar disponível as videoaulas para vocês, certo? Eu também vou gravar alguns podcasts para subindo para vocês. Então, enfim, certo? Todo mundo se engajando, todo mundo participando, a gente não vai ter problema algum relacionado ao cumprimento do programa, certo? Espero que vocês aproveitem as aulas dos professores e vocês criem esse hábito de estarem na aula que a gente está planejando para vocês, beleza? Então, um abraço aí para todo mundo e até semana que vem. Valeu!